Então tenha isso em mente. Dedique aí, eu vou repetir, dedique aí uma refeição, dedique aí um dia inteiro, a semana toda. Essa semana eu não vou entrar em redes sociais. Eu vou morrer. Aí você vai morrer, então é um grande sacrifício. É melhor do que ficar sem comer, viu? Tem gente que se não entra na rede social, morre. Essa semana eu não vou ver preço de nada na internet. Mas isso não é um sacrifício. Querido, vê quantas horas você fica nisso aí. É verdade. É pecado? Não. Mas é algo que você faz todo dia. Se você deixar de fazer, vai ser um sacrifício. Porque a gente acha que o jejum é só um jejum de alimento. A gente se esquece que Daniel deixou de comer as carnes sacrificadas lá aos ídolos quando ele foi levado para o cativeiro. Não era só um jejum total de comida e água, nem parcial só de comida. Não, era um jejum de algumas coisas que ele poderia ter acesso. E vocês vão ver como é poderoso esse tipo de coisa. É verdade. Principalmente quando a gente se coloca na brecha por irmão. Amém? Exatamente. E nós estamos chegando no final do livro dos sinais aqui em João. Como sempre eu leio e releio muito, e medito e reflito muito, né, antes de me colocar aqui diante de vocês. Eu não gosto muito da coisa formal, né, que tem na igreja, e é necessário que tenha na igreja, que só um fala e os outros ouvem. E querendo ou não, a dinâmica entre nós às vezes acontece assim. Mas eu gosto do culto doméstico, eu sempre repito isso, por causa da dinâmica mais informal, onde a gente pode compartilhar e sentar em roda, né, ao redor do Senhor, ao redor da palavra do Senhor, e crescermos juntos, e nos edificarmos, e nos exortarmos, né? E tem sido extremamente precioso esses momentos. Eu vou continuar repetindo, mas está sendo repetitivo, eu sou mesmo. É extremamente precioso estar com vocês, é extremamente precioso poder se debruçar sobre esse evangelho com vocês. E nós estamos chegando aqui no final da primeira metade. A partir de agora, Jesus ele se recolhe com os discípulos porque ele está indo para a morte. E ele sabe disso. E nós vamos ver ao longo da leitura de que Jesus sabe que a hora dele chegou. Ao longo de todo o evangelho ele foi dizendo: a minha hora ainda não chegou, a minha hora não chegou. Lá nas bodas de Caná para sua mãe, minha hora não chegou. Mas tem uma hora que a hora chega. E ele começa a falar da sua glorificação, e muitas das vezes a gente pensa que a glorificação de Jesus é só a sua ressurreição e posterior ascensão. Mas não. Quando ele é levantado na cruz do Calvário, ele está sendo glorificado e ele atrai todos para si. A sua glorificação começa na crucificação. Começa na sua morte, a sua glorificação. Então a gente está terminando hoje o livro dos sinais, aquilo que a gente chama de livro dos sinais, né? Que é o livro que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. E vamos começar nos próximos cultos o livro da glória, que é quando Jesus é glorificado. E no capítulo 12, como eu estava dizendo para vocês, eu sempre leio e reflito e medito e busco saber qual é a palavra de Deus para mim, porque eu costumo dizer que a orelha mais próxima da minha boca é a minha. É isso mesmo. Né? E eu sempre tenho muito zelo e muita responsabilidade, então não só leio, mas como estudo, como pesquiso e fico debruçado sobre o texto durante essas 2 semanas que é de um culto para o outro. Mas isso não é suficiente, isso é só a pontinha da iceberg, certo? A gente tem que buscar no Espírito Santo a iluminação. Uma coisa que eu tenho orado não só para a minha vida, mas tenho orado para a vida de vocês, é que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês, para as verdades de Deus. Amém. Porque eu posso ser, enfim, articulado, eu posso ser persuasivo, tem gente mais articulada e mais persuasiva do que eu, mas isso não é suficiente se o Espírito Santo não trabalhar no seu coração. Se o Espírito Santo não trabalhar na sua mente. Isso que a gente chama de revelação. O que é revelação? É a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, coração, sentimentos, emoções, fazendo que as suas verdades passem a fazer sentido para nós. Porque quantas vezes a gente ouve pregadores muito convencidos, É verdade. muito convencidos,
aquilo não faz muito sentido para nós, né? E o pregador se esforça e tal, e soa, né? É porque é necessário trabalhar do Espírito no coração das pessoas. É o Espírito Santo que é esse Espírito de revelação. A gente vai ver nos próximos capítulos, Jesus falando que vai enviar, que ele vai subir, mas que ele não vai deixar os discípulos órfãos, mas ele vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai revelar tudo, vai ensinar tudo. E uma das características da nova aliança, em comparação à aliança da lei, a aliança mosaica, e Jesus foi revelando ao longo do Evangelho que ele era melhor e maior do que tudo que a revelação da aliança mosaica trouxe, certo? E embora essa aliança ela tenha a sua santidade, ela tenha o seu valor, ela seja cheia de glória, porque a aliança que Deus fez com Moisés no Horebe ou no Sinai, ela era tão poderosa que o rosto dele brilhou. Não era qualquer aliança. A revelação da lei não é qualquer revelação. Paulo fala que a lei era como um pedagogo que ia guiando o povo aliançado com Deus ao longo do tempo até o seu ápice e cumprimento em Jesus Cristo. Ela tem o seu valor, ela é verdade, ela é cheia de glória. Mas mesmo essa revelação que fez o rosto de Moisés brilhar, ainda era muito pouco diante da revelação que Jesus traz para nós. Ah, glória a Deus. Amém, Jesus. Durante todo o Evangelho, se nós prestamos atenção, temos ainda a oportunidade de ler e reler até o final, porque eu acho que a gente vai até o final do ano. Amém. Eu estou adorando ficar estudando esse Evangelho com vocês. Vocês vão notar que Jesus vai mostrando como ele é superior. Ele não é só o cumprimento, ele é muito maior do que a revelação dada a Moisés. E a aliança que ele tem para fazer com a gente, ela é muito maior e ele é muito superior. Mas essa aliança já estava prevista lá nos profetas. O profeta diz que Deus iria fazer uma nova aliança com a gente e não mais as pessoas se ensinariam umas às outras. Por que não mais as pessoas ensinariam umas às outras? Porque ele ia circuncidar o coração do seu povo e gravar nele a sua verdade. E como que ele vai gravar a sua verdade nos nossos corações? Por meio do Espírito Santo. Então eu posso estudar e eu o faço, eu posso me debruçar, ficar aqui consultando os melhores materiais. Mas se o Espírito Santo não atuar no meu coração, não atuar no seu coração, é vão. É vão. Mas eu acredito que o Espírito Santo tem atuado nos nossos corações. Tem atuado no meu. Amém, Jesus. Então as verdades não ficam aqui pairando sobre a minha cabeça, né? Verdade, né? Porque revelação é conteúdo e é evento. Muita gente que acha que é só conteúdo. Então eu venho aqui e transmito para vocês um conteúdo da Palavra de Deus, que nós lemos e temos acesso aqui a um conteúdo da Palavra de Deus. Muita gente acha que é só isso. Então, bons recursos de interpretação podem fazer as nossas vidas espirituais serem bem-sucedidas. Mas não. É evento também. Então, o conteúdo para fazer sentido para nós, o Espírito Santo vem num evento de transformação e de revelação e de iluminação e faz aquilo fazer sentido para nós. É o Espírito Santo que atua. É o Espírito Santo que atua. Amém. Então, nós chegamos aqui no capítulo 12 e eu poderia ficar... me atentar a vários episódios que acontecem aqui nesse capítulo. Mas eu fui meditando e fui refletindo e tem um fio que perpassa o capítulo inteiro. Que eu tentei acompanhar esse fio e eu fiquei muito tempo orando e refletindo, Senhor, o que o Senhor quer. E a gente vai ler e a gente vai ver aqui que tem uns episódios famosos, assim, umas coisas que a gente tá acostumado a ouvir. E que eu poderia, e eu tenho certeza que seria edificante, porque a palavra de Deus é relevante. Assim, independente da circunstância, independente do pregador ou da pregadora, independente de quem é que seja, a palavra de Deus ela sempre é relevante. A gente não está aqui para dar relevância para a palavra de Deus, Ricardo. Não, ela sempre vai ter relevância.
Ela fechadinha, é clichê falar isso, ela fechadinha lá na sua estante, ela vai continuar tendo relevância. Porque ela é a palavra de Deus. Não muda. Ela não muda. Aqui está preservada a sua revelação especial. Ao contrário, ela se renova a cada dia. Exato. A relevância dela está aí, ela é viva, ela é dinâmica como o próprio Deus. Né? Então eu poderia muito bem captar qualquer um, pegar qualquer um desses eventos, dessas narrativas e a gente refletir e ela seria edificante. Mas eu fiquei meditando e existe um fio que perpassa o capítulo todo, que é a incompreensão das pessoas que estavam ao redor de Jesus em relação ao plano que ele tinha. Porque Jesus, em todo o tempo, ele estava sob controle. Em todo o tempo. Mesmo quando não parecia que ele estava sob controle, ele estava sob controle. Coisa linda, né? Mesmo quando seus discípulos... Lembra que a gente, no último culto, e o último culto foi babado, né? Foi tremendo aquele culto na casa da Simone. Foi mesmo, né? E quando Jesus falou assim, vamos lá para Betânia. E os discípulos falam, não, Senhor, o Senhor está sendo perseguido lá, estou querendo te matar lá, curou o cego, não sei o que, está atraindo muita atenção. Aí Deus fala assim, vamos andar enquanto tem dia, ficar à noite a gente vai tropeçar, porque vocês não têm luz em si mesmos. Ele estava dizendo, estou sob controle. Sim. Mesmo que o momento da morte o perturbasse, Jesus nunca saiu do controle das coisas. Porque ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo encarnado. Mesmo quando as coisas pareciam ser tão instáveis e tão desesperadoras, porque eu imagino para os discípulos, como os discípulos ficaram perdidos quando a morte de Jesus começou a se aproximar. 3 anos, aquele homem fazendo e acontecendo, falando coisas maravilhosas, levantando mortos, dando visão para cego, fazendo mudo falar, fazendo surdo ouvir, fazendo paralítico andar, dizendo coisas extraordinárias e revolucionárias. Uma presença, imagina a presença física do próprio Cristo entre eles. Aí quando ele começa a falar, eu vou morrer, eu estou indo para a morte, imagina o desespero que se abateu no coração daqueles homens. Agora acabou. Acabou, é o fim. O que eles não compreendiam, que Jesus continuava no controle. Ele havia vindo para isso. Porque ele, como filho, gerado eternamente no Pai, era humilde, havia se submetido ao Pai e à vontade do Pai. Ele fala isso inúmeras vezes no Evangelho de João. Eu me submeto à vontade do Pai e é por isso que ele me honra. E ele estava no controle de tudo. E quando a gente vai lendo esse capítulo, a gente vai ler aqui alguns trechos, a gente vai perceber a compreensão, não só dos seus discípulos, mas das pessoas que estão ao seu redor. De que ele estava indo em direção à morte, mas tudo estava sob controle. Capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E essa narrativa está em todos os evangelhos, tá? Em todos. Em Mateus, em Marcos. Em Lucas tem uma narrativa parecida, mas não é a mesma. A mulher que unge Jesus em Lucas é uma mulher pecadora, não é Maria, irmã de Lázaro. É uma narrativa parecida, mas não é esta. Mas está em todos os evangelhos. Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou-o sobre os pés de Jesus. E os enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido, dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão.
Então essa primeira narrativa aqui do capítulo 12, a gente percebe que diante de um ato de profunda entrega, e certamente Maria fez aquilo porque Jesus tinha acabado de ressuscitar o seu irmão, então a gente pode até imaginar que esse jantar foi promovido por causa da ressurreição, e a gente vê que nos outros evangelhos eles estavam na casa de Simão, o leproso. Então certamente ali tinham duas pessoas que traziam sinais na sua própria vida da manifestação do poder de Deus. Simão, o leproso, que Jesus o havia limpado, e o próprio Lázaro, que havia ressuscitado. Então aquele jantar estava sendo promovido para Jesus. E ela chega ali, e todos conhecem a narrativa, ela quebra aquele vaso, que tinha cerca de 300 gramas de perfume. Era muito perfume. Tá? E aqui, Judas Iscariotes, esperto, mal intencionado, ele faz um cálculo por cima dizendo que valia mais ou menos 300 dinheiros, que equivalia a 300 dias de trabalho, porque um dinheiro era um dia de trabalho, e trabalho braçal. Então ela pega um ano de trabalho e ela derrama sobre Jesus. E diz aqui que ela quebra aquele vaso, certo? Porque muita gente pode ter imaginado, né, Ricardo, que ela derramou sobre Jesus só parte do perfume e o resto ela guardou para si. Não, diz que ela quebrou para que ela pudesse derramar totalmente. Ela foi totalmente pródiga. Ela foi totalmente extravagante. Aí sabe qual foi a atitude dos discípulos? Aqui só de Judas, mas certamente Judas contaminou todo mundo. Uhum. Porque é sempre a mesma coisa, né? Sempre tem alguém para envenenar o coração das pessoas. Então, diante daquele ato, daquele gesto de gratidão, de adoração extravagante, Judas, mal intencionado, consegue envenenar todo mundo. Ele fala assim, para que esse desperdício? Para que tudo isso? Para que essa choradeira? Para que esse clamor todo? Essa fé toda? Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. E passam a recriminar, a censurar Maria. Aí Jesus fala assim, não. E ele diz algo que talvez nem Maria tinha em mente, porque ela não estava ungindo Jesus, necessariamente, para o seu sepultamento. Ela estava tendo um ato de adoração, de gratidão ao que ele tinha acabado de fazer, que era ressuscitar seu irmão. Mas ele vai além, porque Jesus ele sempre consegue perceber além, porque ele sempre consegue ir além, inclusive dos nossos próprios propósitos. A questão toda é se nós continuamos adorando. Com certeza. Ele vai além do nosso gesto de adoração, ele vai além do significado que muitas das vezes está no nosso coração, e às vezes nosso coração, o significado que está no nosso coração é o mais sincero que a gente consegue entregar diante dele. Mas ele consegue ir além. Ele fala, não, deixa ela, porque ela está me ungindo para o meu sepultamento. Então veja bem que a incompreensão aqui começa aqui. Para que toda essa extravagância? Mal sabia ela que estava preparando o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Realmente. Veja bem como Jesus está no controle de tudo. Mesmo diante da incompreensão, o pessoal censurando Maria, malhando Maria. Se você lê essa narrativa no Evangelho de Mateus e de Marcos, você vê lá que todo mundo mete pau nela. Foi só Judas não, tá? Ele contaminou porque ele era ladrão, ele era mal intencionado, né? E depois ele vende Jesus por um valor menor do que esse. Uhum. Porque as moedas de prata eram um valor inferior a esse aqui, de 300 denários. Nossa. Certo? Aí ele contamina e envenena todo mundo, para todo mundo se voltar contra ela. Mas Jesus, não, os pobres vocês sempre vão ter. A mim não. A mim não. A questão toda é que em grupo nós estamos. Mesmo quando a gente não compreende o que Deus está fazendo, em que grupo nós estamos? No grupo das Marias ou no grupo dos Judas? Realmente. Enquanto a gente não está entendendo patavina do que está acontecendo, o que a gente está fazendo enquanto isso? Para que esse tanto de fé? Para que orar? Para que fazer o jejum? Para que não sei o quê? Para que se encontrar numa noite fria dessa? Não, vamos ficar debaixo do nosso cobertor porque é melhor. Uhum. Não é? E a incompreensão. Mas aqui a gente vai notando como vai crescendo isso daqui. Então a primeira coisa que a gente enxerga é diante de um ato extravagante de adoração e de gratidão de Maria, rola incompreensão.
uma incompreensão inconsciente da parte dela, uma incompreensão das pessoas que estão testemunhando aquele momento, mas Jesus, ele pairando. Ele que ia morrer, e ele se perturba por causa disso, mas mesmo assim ele continua seguro do seu plano. Ele fica seguro do seu propósito, e ele continua seguro do seu propósito para nós. Ele continua seguro. A questão é a gente seguir o exemplo de Maria, mesmo quando a gente não está entendendo nada. A gente vai quebrar o nosso vaso de alabastro e vai ungir os pés dele e vai se expor mesmo, como essa mulher fez aqui. Vocês já devem ter ouvido que numa cultura como aquela, expor os cabelos como ela expôs aqui era uma vergonha, era um escândalo. Era um escândalo. Mas ela não quis saber de nada. Ela tinha por que adorar o Senhor. Ela tinha o porquê se entregar diante dele. O segundo evento que eu quero ler com vocês é a entrada triunfal, aqui no versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado no jumentinho. Ao princípio, seus discípulos não entenderam isso. Novamente, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não entenderam o que estava acontecendo ali naquele jantar promovido para Jesus, quando Maria o unge, e eles continuam não entendendo aqui. Mas por que ele pegou um jumentinho? Lembra que quando a gente leu o relato da multiplicação, a gente falou que tinha uma multidão de quase 20 mil pessoas ali. E esse pessoal começou a perseguir Jesus. Não só pelo fato dele conseguir alimentá-los fisicamente, o que era muito importante para uma sociedade como aquela, tá? Mas eles também começaram a enxergar em Jesus um homem poderoso. Porque como assim? Ele multiplica o pão e o peixe? Então deve ser esse o libertador de Israel. Então Jesus poderia muito bem pegar aquela turma toda e promover uma revolta contra Roma. Porque era isso que muitos discípulos queriam, inclusive entre os 12, tá? Inclusive entre os 12, tinha gente que achava que Jesus, como ele era o Messias, como ele era o rei, ele ia se revoltar contra Roma, ia liderar uma revolta de Israel contra Roma, que governava com um jugo pesadíssimo sobre a nação naqueles dias. Ia libertar, quebrar o jugo de Roma sobre Israel. E quando Jesus entra aqui, isso aqui é uma manifestação messiânica. É uma manifestação de que ele é o rei prometido de Israel. Quando ele entra aqui numa entrada triunfal, ele entra numa entrada triunfal em Jerusalém, e aqui você vê que eles pegam ramos de palmeiras que significam justamente a nação, e tem uma multidão que estava seguindo Jesus desde a ressurreição, então era muita gente interessada nele. Ele tinha um poder, ele tinha um contingente ali. Ele poderia pegar toda essa turma, vamos armar uma revolta aqui, certo? E vamos fazer um rebuliço. Iam ser esmagados? Iam, porque Roma era extremamente poderosa, era um império. Aí sabe o que Jesus faz? Desde ele vir montado num cavalo, porque um rei, como que ele vem montado? Um Cavalo. Vai pegar um equino, um negócio imponente, demonstrar poder, força política. Sabe o que ele faz? Ele pega um filhote de jumenta, um jumentinho, e vem montadinho da jumenta. Humilde, né? Bem humilde. Mostrando que o reino dele ia se manifestar a princípio não através de poder, ia se manifestar através de fraqueza. E essa parte do evangelho, muitas das vezes a gente não quer abraçar. Porque a gente não gosta de fraqueza. Mas o nosso Senhor veio fraco. Para mostrar que mesmo em sua fraqueza, ele era todo poderoso. E que ele estava sob o controle. Um dia ele vai vir montado no cavalo? Vai.
tem promessa em relação a isso, que um dia o nosso Senhor há de vir montado sobre um cavalo e há de subjugar todas as forças do mal. Mas ele inaugurou o seu reino montado num jumentinho. E os seus discípulos não compreenderam. O que é dito aqui no versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele. E lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. O próprio Jesus estava causando a sua morte. Porque o sinédrio que governava os judeus naquela época, religiosa e politicamente, já havia decidido que ia matar Jesus. Eles já viam lá na ressurreição que eles iam matar. Mas eles não queriam matar Jesus na Páscoa. Aí Jesus chama a responsa para si e fala assim: vocês não vão me matar quando vocês quiserem, vocês vão me matar quando eu quiser. E vocês vão me matar na Páscoa, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Veja bem o controle de Jesus sobre as coisas. Os seus discípulos não entenderam que ele estava se expondo à fraqueza, porque ele queria, mas ele estava sob o controle. Ele estava sob o controle. E vindo humilde, e vindo fraco, montado sobre uma jumentinha. Sobre uma jumentinha. E ele continua aqui no versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido. Felipe é um nome grego, tá? Apesar de ele ser judeu, ele tinha um nome grego. Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Lembra que eu falei que ele fala sobre a hora dele que havia chegado? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida. E aqui vem uma lição poderosa para nós do Evangelho. Uma lição que muitas das vezes nós não queremos abraçar. Porque a gente quer força, a gente quer poder, a gente quer vitória. E a gente não entende qual é a dinâmica de Deus para trazer vitória sobre nós. Porque se o seu próprio filho teve que se enfraquecer para trazer vitória sobre muitos, não vai ser diferente a forma como ele trabalha com a gente. É na nossa fraqueza que ele vai revelar a sua força e o seu poder. Olha o que ele diz aqui, versículo 25. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Veja bem, meu bebê, é um Tchaikovsky. Vai descer mesmo, ele vai se espreguiçar na frente do mar. Ele vai. Versículo 27. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali a ouviu, e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então veja bem, como que o príncipe seria derrotado? Como que o príncipe que é Satanás seria expulso? Pela fraqueza de Jesus revelado na cruz do Calvário. Era isso que o inimigo não esperava. Pois é, isso mesmo. Ele esperava que Deus se manifestasse com poder e com glória. São coisas que são dele. Ele tem poder, ele tem glória, ele tem todo o poder, ele tem toda a glória. Quando ele encarna e vem num homem fraco, numa naçãozinha qualquer, num buraco do mundo daquela época, porque ele, como filho de Deus, poderia ter nascido em qualquer império por aí, em berço de ouro, e já ter crescido com influência, com poder político.
Aqui mesmo, a gente vem repetindo isso, 20 mil pessoas. Ele podia pegar essa multidão da entrada triunfal e falar assim, vamos fazer um rebuliço aqui político, vamos fazer uma revolta, certo? Mas não era isso que ele estava querendo fazer, porque o método dele não era esse. O método dele era se enfraquecer com morte de cruz. E ele fala da semente do grão de trigo. Se ele não cair e não morrer, não tem como ele dar fruto. O que de bom sairia da Galileia? O que de bom sairia? Eles falam, né? Não é isso que Natanael fala lá no começo do Evangelho? Exato. E pode, né? Alguma coisa boa sair dali. Mas ele vem fraco. Ele vem fraco. E ele fala para nós, eles nos chamam comprometimento com essa fraqueza que traz força. Com essa fragilidade que traz força. Esse comprometimento com a sua morte de cruz. É na cruz que a gente encontra tudo que a gente precisa. É na cruz. É na cruz. Os discípulos não entenderam. Acharam que Jesus era o líder político, talvez, que eles esperavam. Eles esperavam um Messias todo-poderoso. A imagem que eles tinham do Messias era um Messias guerreiro. No fim dos tempos, realmente ele vai se manifestar como o Senhor guerreiro. Ele vai cumprir, ele vai mostrar quem é que manda no negócio. Mas antes ele tinha que morrer na cruz. Calvário. E muitas vezes a gente está apegado ao quê? Eu quero estar forte, eu quero estar forte, eu quero estar forte. E a gente não valoriza como Deus está usando a fraqueza, a nossa própria fraqueza, para tirar dela força. Paulo é muito sábio, né? Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando estou fraco, aí sim sou forte. Assim eu sou forte. Assim eu sou forte. Uma coisa que tem batido forte no meu coração nos últimos dias é que o Senhor está transformando o mal em bem. Glória a Deus. Aí aquela narrativa de José, sabe? Quando Jacó morre, os seus irmãos chegam diante dele e falam assim, agora não, agora você vai se vingar da gente. Aí ele fala assim, não, o Senhor transformou todo o mal que vocês me fizeram em bem. Ele consegue pegar a fraqueza, a fragilidade, a limitação, a porta fechada e transformar em algo muito maior. A questão toda é a gente não ficar apegado. Ele fala que aquele que amar a sua vida vai perder. Mas que aquele que se depender dela vai viver. Vai viver. Então aqui vocês vão vendo, vocês notaram que essa linha de incompreensão em relação ao que estava acontecendo nos discípulos, em todo mundo que estava cercando Jesus? Mas como assim? O Senhor acabou de ressuscitar Lázaro, morrer? E assim, o Senhor mandou um homem morto há 4 dias sair do túmulo. Como assim morrer? Ele estava indo para a morte, ele estava sob controle. Então, mesmo na nossa fraqueza, ele continua sob controle. Ele continua aqui no versículo 32. Mas eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim. Quando eu for levantado, ou seja, na cruz. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de morrer. Olha o que a multidão fala. A lei, ou seja, toda a Bíblia hebraica, nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como posso dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminado de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então veja bem, que as pessoas ouviram e falaram assim, mas não, o Messias, o Cristo, aqui grego, o grego equivale é o grego que equivale ao hebraico Messias, é dito que ele vem para sempre. Ele é filho de Davi, o Messias é filho de Davi. Ele vem para sentar no trono e governar, ele não vem para morrer. Eles não estavam compreendendo o que estava para acontecer. Mas Jesus fala assim, ó, andem na luz aí, que ainda tem. Já a luz do mundo, que sou eu, vai se apagar. Mas vocês têm que se constituir como filhos da luz. E aqui para terminar, versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Difícil, hein? Tá vendo, dona Sônia? Às vezes é sinal atrás de sinal. O Senhor faz e acontece. E eu acredito que todos aqui já foram testemunhas de inúmeros sinais. E mesmo assim tem gente que vê e vive sinal
a rodo. E mesmo assim, não crê. Era isso que eu ia falar. E muitas vezes a gente está vendo o sinal e está disperso. Você não para ver, não, Senhor, é mesmo, né? Acontecer, não vai acontecer, é um sinal. E a gente não para, sabe, pensar nisso, né? Se afirmar nisso. Sim. Entendeu? Notar para onde esse sinal está apontando. Exatamente. Porque é um sinal, ele está apontando para uma verdade que é maior do que ele. É verdade. É o que está dito, ó, que Jesus operou todos aqueles sinais milagrosos, mesmo assim, não creram. Não creram. E a gente começou a nossa conversa falando sobre a atuação do Espírito Santo. E é dito aqui, por que eles não creram? Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Que é uma metonímia para o seu poder. Por essa razão eles não podiam crer, porque como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Versículo 41. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, se Deus não quebrantasse o coração daquelas pessoas, elas realmente não iam entender nada. E se o Espírito Santo não quebrantar o nosso coração, não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós também não vamos compreender nada. Nós também não vamos compreender como Deus está usando a fraqueza, a nossa fraqueza, para nos fortalecer. Por que ele está usando as portas fechadas? Ele está usando a morte, ele está usando a esterilidade. Para quê? Para revelar muito mais em nós e por nós e através de nós. Mas Jesus não. E a gente às vezes está a vida toda batendo cabeça, fraqueza. Não, eu não vou baixar a guarda, não, eu não posso baixar a guarda. Mas o Senhor quer que você baixe a guarda e tire a mão desse leme aí, porque é Ele que está sob controle. Glória a Deus. O Senhor está falando poderosamente no meu coração que Ele está transformando o mal em bem. Glória a Deus, Jesus. Eu recebo. Ele está falando da mesma forma que José olhou para os seus irmãos e falou assim: todo o mal que vocês me fizeram, Ele veio e transformou tudo em bem. Então Ele está pegando toda a nossa fragilidade, toda a nossa fraqueza, toda a nossa desesperança, a nossa incredulidade. Ele está pegando, Ele vai transformar em bem. Ele vai nos fortalecer. Eu creio, Jesus. Eu creio, Pai. Ele vai nos fortalecer. O que a gente precisa fazer é abrir nosso coração e permitir que o Espírito Santo quebrante o nosso coração. Quebrante o nosso coração. Permitir que Ele venha com um espírito de quebrantamento. Amém, Jesus. Eu recebo, Pai. Ilumine, Espírito Santo, os olhos dos corações dos seus filhos. Sim, ó Deus. Eu tomo posse, Pai, da paz. Para enxergar, Senhor, os seus propósitos. O Senhor tem propósitos maravilhosos para cada um que está aqui. Mas muitas das vezes a gente não está entendendo, porque o Senhor está nos deixando fracos e quebrantados. Mas é para revelar o seu poder e a sua glória. Amém, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Eu acredito, Senhor, que vão olhar para nós e vão dizer: mas aquele não é o fulano de tal que estava naquela situação. Sim, Jesus. Verdade. Mas não é Lázaro que estava morto, mas não é o cego que nasceu cego, mas não é o paralítico. Sim, o Senhor está mudando as nossas histórias. Senhor, abre o nosso coração. Sim, Jesus. Machuca. Tomar posse. Eu abro o meu coração, Senhor, para os seus propósitos. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Me ajuda, Senhor, a entender
que o Senhor está usando a fraqueza, o Senhor está usando a aprovação, o Senhor está usando a porta fechada para me ensinar um propósito maior. Sim, Jesus querido, me ensina mesmo, Rei. Não nos deixe como esse povo endurecido que não foi curado. Nós queremos ser curados. Glória a Deus. Entender o seu propósito, Senhor. Entender o seu propósito. Em nome de Jesus. Foi na morte do Cordeiro que tudo mudou. Foi na morte do Cordeiro. Um momento de tanta dor e de tanto luto, de tanta desesperança, que tudo mudou. Glórias a ti, Senhor. Que foi ali na cruz do Calvário, um momento de trevas, que o próprio céu escureceu, porque não suportou. Que Deus, o Pai, mudou tudo. Ajuda-nos a ver, porque a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa provação, a nossa noite, no que a nossa noite vai cooperar para o nosso crescimento? Pelo seu Espírito, abre a mente dos seus filhos, Senhor. Sim, ó Deus, nos abre, Pai. Abre, Senhor, amém. Traz, Senhor, sabedoria para cada um que está aqui entender as portas fechadas. Sim, meu Deus. Traz sabedoria ao coração de cada um dos seus filhos, ilumina pelo seu Espírito para eles entenderem, porque quantas vezes eles se sentem tão fracos É Deus. e tão falidos. Verdade, Pai. Quantas vezes os seus filhos se sentem tão falidos e tão impotentes, com as mãos atadas. É porque o Senhor quer revelar poder, poder, poder do céu por meio deles, para eles, Sim, Pai. por eles. Eu E creio. traga cura, Senhor. Traga cura. E eu libero essa palavra profética sobre os seus filhos, de que o Senhor está transformando, transformando mal em bem nessa noite. Aleluia. Em teu nome, Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Eu entrego os seus filhos, Senhor. Amém. Glórias a ti. Eu entrego os seus filhos. Eu entrego os seus filhos. Sim. Eles são teus. E o Senhor tem coisas muito maiores do que eles podem imaginar, ou sonhar, ou pensar. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Eu te louvo, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Ai, ai. Amém. Eu ia te falar uma coisa.